Senhor Jesus Cristo, queridos, nós vamos continuar agora o segundo módulo, a parte primeira. Nós temos falado sobre o domínio manifesto, que é a operação da graça. Nós falamos no primeiro módulo sobre nível de entrega, nível de revelação. No segundo módulo vamos falar como a graça afeta o nosso interior, a nossa emoção, a nossa alma. Sabe, Deus tem que fazer uma obra profunda e nós, porque na queda houve um estrago muito grande na alma do homem. E agora o Senhor vai trabalhar de dentro para fora e vai trazer benefícios. Sabe, amados, só Deus mesmo para despertar em nós a compreensão da necessidade de uma restauração nas nossas emoções. Geralmente a gente tem por certo de que a gente é bom, de que todo mundo é mau, né? De que a gente não é tão ruim assim, de que fazendo uma média comparativa, até que eu estou acima da média, até que eu sou uma pessoa legal, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. O ser humano tem a tendência a se acomodar na mediocridade. E o Senhor quer nos fazer, como diz Romanos 8, semelhantes a Jesus. Então, há um trabalhar meticuloso, profundo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, de trabalhar em nossa alma e restaurar pensamentos, sentimentos e desejos, para que isso fique em linha, para que o Shalom de Deus agora mergulhado ali, trate não apenas o desempenho. A religião ela é precipitada, ela apenas muda o desempenho. Você vai para lá, não pode mais pintar o seu cabelo, nem usar calça comprida, nem brinco, e não pode mais ver televisão e também... E aí coloca umas 5, 6, 7 regrinhas ali, muda o comportamento, não vai aí, não come aí e tal, e muda o comportamento. Mas Deus não começa pelo comportamento, Deus começa pela intenção. Para Ele é importante mudar o querer e o futuro, entende? Deus ele vai mudar de dentro para fora. Ele não é como a religião, que coloca vinhos novos em odres velhos, ou que reforma, não. Ele vai pegar a pessoa, fazer um trabalho perfeito, irmãos, sabe? Ele vai purificar a intenção, porque não é só fazer o que é certo, mas fazer o que é certo com a motivação correta, porque às vezes nós podemos fazer as coisas certas com a motivação errada, e aí se torna, sabe, tirar uma selfie dando um sanduíche para o mendigo, né? Está entendendo? É uma atitude boa com uma intenção podre. Então quando você está numa religião humana, eles se contentam apenas em maquiar o cadáver. Mas Deus quer nos vivificar e fazer um trabalho verdadeiro, para que as nossas atitudes e intenções estejam em harmonia, para que o amor não seja fingido, para que aquilo que você está fazendo seja realmente algo puro. Porque não adianta a água sair pura ali pela torneira, mas se lá dentro do cano estiver cheio de bichinhos invisíveis ali. Então Deus ele sabe como trabalhar. E nós não imaginamos o quanto a queda danificou a nossa alma. Então, muitas vezes acontece de nós nos contentarmos em apenas não odiar, quando na verdade o Senhor quer nos levar a um amor ardente, de amar como Ele ama. Paramos ali no não quero que ela morra, tá bom. O ser humano tem a tendência, irmãos, de parar no pouco, se contentar diante de um oceano, ele para ali num laguinho e fica, já sou evangélico. E aí não revela a glória de Deus, não é satisfatório para Deus que quer amar através de nós, e não é satisfatório para o crente porque ele está retendo o Espírito, ele também fica infeliz, porque se a alegria do Senhor é a nossa força, entristecer o Espírito Santo nos fará triste também. Sufocar o Espírito Santo nos fará ficar sufocado. Então quando nós vivemos aquém da vida abundante, o fluxo da água não flui, a gente não tem satisfação. É por isso que nós vemos muitos cristãos que estão há tanto tempo na igreja, que não são transformados, que resistem ao Espírito Santo e que são infelizes, porque a graça não conseguiu restaurá-los 99%, porque o púlpito não soube direcionar o arrependimento profundo. Então as pessoas ficaram ali buscando bênção, trabalhando para Deus, o tempo passando, e as feridas da alma ali intactas, igual, irrita fácil, magoa fácil, cheio de trauma, cheio de complexo, mas não se lida com essas coisas. Ali está distraído que nem Marta, trabalhando para Deus, ou está correndo atrás de coisas exteriores, um problema financeiro, um problema sentimental, um problema isso, e esquece que o trabalhar de Deus, ele
para ele purificar a nossa fé, para ele vitaminar a nossa fé, vai ter que tirar as ervas daninhas. Não adianta você ficar regando ali a semente e os espinhos crescendo junto. E as pedras, sabe, sufocando a semente. Quer dizer, então há um trabalhar de, ao mesmo tempo, dar cada vez mais lugar para Deus, é saber discernir, confessar, rejeitar certas coisas que estão ali. E o tempo não conserta a alma. Só é uma questão de compreender, cooperar com o processo. Por isso que é culto racional, que diz lá em Romanos 12, 1 e 2. A entrega do corpo é um culto racional, porque você vai precisar compreender e orar de acordo, pedir de acordo com o que Deus quer fazer. Quando Isaías falou assim, minha boca é suja, Senhor. Aí o Senhor foi lá e trabalhou na boca dele. A partir daí ele mudou a linguagem. Mas Deus revelou isso para ele. Ele conseguiu ver até ali. Entende? Ele era aquele tipo de pessoa. Então nós estamos no nível que enquanto Deus não mostrar e não trabalhar, a gente tende a repetição e ficar girando em círculo. Sabe, eu não percebo, é meu ponto cego. Eu me irrito fácil. Ah não, as pessoas me irritam. Ah, essa pessoa é irritante. Mas a gente não entende a nossa falta de amor e misericórdia. A gente reage da mesma forma, década após década, e a gente não pensa acerca dos nossos pensamentos. A gente não analisa, mas tem por certo de que o problema sempre será os outros, o governo, o diabo, o vizinho que é invejoso. A gente não conseguirá ir e descobrir aonde Deus quer tratar. E quando alguém encontra essa palavra, e Paulo, Pedro e João, levante a mão para o céu, porque hoje em dia a Bíblia diz que muitos falsos profetas, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, dentro das igrejas com título de pastor. Então a palavra ela é rara, ela é rara. É o que temos nos últimos dias. Então a palavra é como um medicamento, como um remédio. Se ele não for eficaz, não sara o paciente. Uma aguinha com açúcar não vai sarar. Então a palavra ela precisa ser bíblica, ungida, profunda, de acordo com a queda. Não adianta ficar alisando o pecador, dando promessa para desconcertado. Tem que se lidar profundamente com a questão da alma. Isso é prioridade. E quando a palavra de Deus começa a tratar isto, levante a mão para o céu, porque você vai sarar. E se você sarar, você vai chegar àquilo que é o reino de Deus, paz, amor, alegria. Porque tantas pessoas estão na igreja, abençoadas, Deus operando através delas, e elas não têm uma paz crescente, não têm uma alegria crescente, não têm um amor crescente, uma fé crescente. Por quê? Porque o alimento no púlpito está estragado, envenenado. O problema daquela igreja, e de quase todas as igrejas, 99,9, Mário, o problema das igrejas é o púlpito. Porque o povo não está recebendo. Se você é responsável, Mário, tocar uma corneta para avisar todo o quartel, aí tem um toque específico para ir para almoçar, para ir dormir, para guerra, tem, sabe, vários tipos de toque. E se você der um sonido incerto, ninguém entendeu o que você está falando, o que é agora, o que é para fazer, sabe? Então assim o sonido incerto é um direcionamento cego guiando o cego, aonde as pessoas não estão sendo tratadas e se dizem gospel, mas estão todas enferidadas. O grande problema não é que elas estão enferidadas, porque Isaías capítulo 1 diz que a nossa alma, da cabeça até os pés, são só feridas. O fato não é estar enferidado, não perceber a ferida, não tratar a ferida, continuar mês após mês, ano após ano, sabe? É o ponto cego. Agora, eu louvo a Deus porque eu creio que Deus vai trabalhar em nossa vida, irmãos. E nós não ficaremos na mesmice, na repetição, como aquele povo do deserto, tirando em círculo. Porque eles não paravam. Quando Moisés parava e Josué parava, subia um monte ali, irmãos, eles alcançavam entendimento, eles alcançavam fé para lidar com os desafios lá embaixo. Eles paravam. A Bíblia diz que os loucos não param na presença do Senhor. Como Marta, muito ativo, mas sabe, é só desgaste, é só enfado. Depois quem vai produzir é Maria. Você vê ali para frente, só Maria que produz. Maria ora, Jesus ressuscita Lázaro, Marta fala, não acontece nada. Então a pessoa está hiper, ultra, mega estressada. O que acontece é que as feridas, elas estão ali lacradas, blindadas pelo inimigo, para que nós não alcancemos uma vida satisfatória.
Aí nós começamos a pensar que o evangelho falhou, que não é tudo isso, que será que é verdade, será que é fábula, será que Jesus existiu mesmo, será que o Espírito Santo não consola, o que está acontecendo, porque se ele é o consolador, porque eu estou tão abatido, desanimado, aflito, angustiado, e toda essa questão é terapêutica, Quando a palavra, ela realmente como a espada de Hebreus 4:2 penetra ali, ela sara. São áreas. Hebreus 4:2, que a palavra de Deus ela penetra lá onde ninguém penetra, nas emoções, juntas emoções, memória, em tudo. Então Josué e Caleb, eles paravam na presença do Senhor, por isso eles alcançavam entendimento e sabedoria para lidar. Já o povo que não parava, só usufruía da bênção e trabalhava para Deus, criava um bezerro de ouro, faziam e acabou perecendo. Deus os chamou e rejeitou a maioria deles, porque eles não tinham entendimento. O meu povo perece não é por feitiçaria, falta de dinheiro, os familiares não ajudam. Não, o meu povo perece por falta de entendimento. É a única coisa que pode destruir você, porque o poder está em você, o Espírito Santo está em você. A única coisa que pode lacrar você para o inferno e na derrota é a falta de entendimento. Se você estiver numa igreja que não despertar em você o entendimento revelado e não conduzir você ao reino de Deus, você ou vai desviar achando que o evangelho é uma fraude, porque não traz paz prometida, não traz alegria prometida. Estou na igreja, não tenho, uma vida satisfatória. Ou você vai achar que o evangelho falhou e vai chispar da igreja, ou vai ficar ali no cinismo, tipo, estou aqui para não ir para o inferno, estou aqui para não dizer que eu sou um desviado, mas aquilo não vai fazer sentido nenhum, vai ser uma coisa chata para o resto da vida, uma coisa monótona, uma coisa morna, uma coisa sem sentido. Você está ali, não sei porquê também, mas eu estou ali porque eu tenho que estar. Mas não vai ter paz, revelação, alegria, não vai ter crescimento espiritual, não vai ter fruto. Você não vai conseguir ajudar ninguém, não vai dar fruto nenhum, vai chegar diante do Senhor sem nenhum galardão, pobre, cego e nu. Então o que nós vemos é que o evangelho é uma proposta que tem que ser esmiuçada, esclarecida, para que as pessoas entendam essa proposta e se entreguem a ela, dia após dia, mês após mês. A graça vai trabalhar profundo, vai mudar o que está errado, e quando mudar o que está errado, o que vai sair para fora são novos frutos. O que sair é o quê? Irritação, melindrosidade. Existem pessoas, irmão, que não sabem por quê, mas são extremamente melindrosas. Qualquer coisa, tá bom, não vou fazer mais nada. Tá bom, nunca mais olho para tua cara. Tá bom, ó, não falo mais com você. A pessoa é profundamente melindrosa, qualquer coisa ela entra na caixa da ostra e fecha ali, mas ela não sabe por que ela reage assim. Isto é já uma defesa tola, fútil, burra. É o jeito que a pessoa faz. O que nós vemos é a melindrosidade, irritabilidade, melancolia. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a pessoa é viciada na tristeza. Ela adora se sentir coitadinha e de que alguém diga para ela quanto miserável ela é, o quanto todo mundo é feliz. Esse é um espírito errado, que é um vampiro que está ali. Por quê? Porque a alma da pessoa está doente, irmão. Porque vampiros se alimentam de feridas. Deus sara feridas, demônios se alimentam de feridas. E essas feridas é muito importante para as trevas, que elas não sejam percebidas, confessadas e tratadas. Porque aí nós vamos reagir de forma tola o resto da nossa vida, o nosso testemunho será: eu não sei porquê, pastor, tu tá indo bem, mas eu acordei péssimo, estou com vontade de me matar. Mas como se você se matar, você vai para o inferno? Eu sei, mas eu estou com vontade enorme de me matar. Isso mostra a ponta do iceberg. Se uma pessoa é cristã e quer se matar, o problema dela não é esse, é outro, que 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 é lá, vamos, só Deus para mostrar o quanto nós resistimos ao Espírito Santo para que o Consolador não consiga nos consolar. E o diabo consiga ganhar tanto espaço a ponto de nos convencer que nós devemos ir para o inferno. Se a luz que está em nós é trevas, condensas são as trevas. Isso é raro, irmãos. Não é raro. Agora, eu vou alisar o vitimismo e dizer: pastor, como você é cruel, a pessoa já quer se matar e você ainda fala. Eu estou dizendo que isso aí é resistência ao Espírito Santo e que isso é soberba.
Eu não vou ficar, tadinho, não é tadinho não. Tadinho de Jesus que morreu por nós na cruz pelos nossos pecados. Agora nós nos fazemos de vítima quando Jesus morreu e nos deu o Espírito Santo, e nós mesmo assim dizendo que nós somos vítima. Não existe vítima, não existe vítima. A vítima foi Jesus Cristo. Nós temos que nos arrepender e nos converter, não é, irmãos? Agora, com tudo que Deus fez, nós ainda vamos dizer para Ele que o Evangelho não funciona, não é satisfatório, e que nós ainda, como se Ele estivesse devendo algo, te servir, Senhor, olha aí, né? O Senhor não me faz feliz. Peraí, se Deus não consegue fazer nós felizes, não é por causa dele não, porque Ele não vê a hora de... Ele morreu e ressuscitou para que nós sejamos cheios do fruto do Espírito Santo. Se nós não somos felizes, a culpa não é de Deus, você pode ter certeza. Existem profundas resistências na alma, que o Senhor vai ter que revelar, e Ele faz isso. Ele revela. E quando Ele revela, você começa a perceber, meu Deus, quanto tempo passou e eu girei em círculo. Entende? A pessoa tem 4 amigos que odeiam ela. Aí ela diz assim, como eu estou cercado de pessoas que não prestam. Mas o elo comum entre essas 4 pessoas diferentes é ela. 4 pessoas odeiam ela. Pode ser que sejam 4 pessoas satanistas mesmo, pode ser. Mas pode ser que não. 4 pessoas diferentes me odeiam. Será que me odeiam porque eu dou um bom testemunho, porque eu prego a verdade, porque eles não querem a verdade? Então tá bom, isso a Bíblia diz que é glória. Opa! A Bíblia diz que se você sofre por causa do Evangelho, é glória. Mas será que é pelo Evangelho? Será que não é porque você é antipático? Será que você não fala demais? Será que você não disse coisas que não devia dizer e afetou o reino espiritual? Será que realmente está sofrendo por causa do Evangelho? Porque a gente se faz de Marte, né? Eu vou lá, falo mal da Helenir para Michele. Aí a Michele vai lá, conta para a Helenir começa a ficar comigo. Aí eu digo, você está sendo perseguido pelo Evangelho. Perseguido pelo Evangelho, coisa nenhuma. Você está perseguindo pela sua carnalidade, ser intrometido, ser linguarudo e ser enxerido. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus não gosta, mas a 7ª Ele abomina. Irmão que coloca irmão contra irmão. E aí, irmãos, a gente santifica o nosso pecado. Estou sendo perseguido por uma carnal. Mas vai ver, peça para Deus para ver qual a tua participação nessa antipatia. Não pesquisamos? Temos por certo, se o Mário está contra mim, ele está errado. Ele está, não pode ser eu. Como poderia ser? Eu sou um ungido de Deus? Não. Nessa parte eu não devo nada, eu fiz tudo certo, gente. Não há nada que, olha, Filipenses 2:3, é forte isso, né, irmãos? Nós estamos falando, é forte. E não é tratado, né, irmãos? Mas eu creio que Deus vai tratar as nossas almas. Filipenses 2:3, nada façam por partidarismo, né? Por competições, eu melhor que você, eu maior que você, eu ostentando, eu me promovendo, me engrandecendo, olha aí como eu tenho, como eu sou, olha como eu faço, olha como eu... Nada façam por contenda ou por vanglória. A vanglória de fazer para minha glória é vã, é uma glória vã, não para a glória de Deus. E contenda, fazer para mostrar para o outro que eu sou melhor. Contenda mostra que eu estou ferindo o 2º mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em vez de eu fazer por amor, eu faço por competição. E vanglória, ao invés de ser para a glória de Deus, é para a minha glória. Eu estou ferindo o 1º mandamento. Ao invés de amar o Senhor de todo o coração, eu estou me colocando acima de Deus, é vanglória. E contenda, ao invés de eu amar o meu irmão, eu vou competir com ele e vou diminuí-lo. No que eu for forte, eu derrubo ele. No que eu for melhor, ele vai ver que eu sou melhor. Então, aí está o homem lacrado desde a queda. Aqui o diabo lacrou. Aqui são as fortalezas que o ser humano age e reage sem perceber desde a queda. Por este filtro estão todas as palavras: escolha, vou vencer na vida, vou ganhar dinheiro, vou postar na internet, eles ainda vão... É todo um filtro que o ser humano age e reage até que Deus o liberte. Ou para se promover diante dos homens e mostrar que é melhor e se engrandecer, e ser ingrato diante de Deus e não reconhecer que Deus é a fonte. Então essa é a raiz de todos os males. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está.
Mas essas pessoas, todos nós, estamos em algum nível de restauração nessa área. Nada façam por contenda. Quantas vezes a pessoa está fazendo a coisa certa, com a motivação impura, porque não foi tratado, e tudo que ela faz é por contenda. Não é por misericórdia, mas é para humilhar o outro. É para mostrar, viu como você está errado? Não, puxa, eu quero que você veja que está errado, porque a tua alma eterna vai para o inferno, é por amor à tua alma que eu estou falando isso. Porque eu te amo, eu quero lavar os teus pés. Não é por amor a você, é para humilhar você. É uma revanche, você me paga. E nem o filme Vento Levou, né? Nem que seja daqui 50 anos, mas você me paga. O resto da minha vida você vai ver, você me paga. E aí aquele filtro passa a ser o motivador, o vetor de tudo que ela faz. Se ela vencer financeiramente, se ela fizer uma cirurgia plástica, ela vai postar no Facebook e dizer, tá vendo? E esse espírito está comendo ela. Esse complexo de inferioridade, faz com que a pessoa reaja. Então esse complexo de inferioridade vai fazer com que a pessoa reaja de uma forma que o inimigo tem vantagem. Tudo que não é por misericórdia é por competição. Tudo que eu não fizer por amor a você é para me sobrepor a você. Eu posso te evangelizar para você não ir para o inferno porque ama a tua alma, ou eu posso esbanjar aqui o meu conhecimento bíblico e ostentar diante de você. Só Deus está vendo a intenção. Por fora, olha só como ele é legal, olha. Ele deu pão para o mendigo e tirou uma selfie assim. Veja como eu amo os pobres. Que coisa linda, né? Por amor ele fez aquilo. Então, o que não é por amor a Deus e por amor às pessoas, tem pecado. Boas obras que não forem para a glória de Deus e por amor às pessoas, tem pecado. O irmão maquina assim, vou ganhar muito dinheiro, sei como. Vou abrir uma igreja, mas eu vou ficar rico, gente. Aquele é o vetor, mas é algo muito sutil. Só Deus e Ele sabe. E nem Ele sabe direito. Mas aí ele faz uma de piedoso. Gente, vou abrir uma porta para ganhar almas. Porque eu amo a tua alma. Porque eu amo a sua alma. E ele se engana. E naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim, não te conheço. Como você amava o dinheiro? Você nunca foi liberto do amor ao dinheiro. Tudo que você fez foi motivado por dinheiro. Teu coração te enganou, a soberba, teu coração te enganou. O coração do homem estava lá em Mamon, enroscado em Mamon, ele nunca soube, nunca se importou. Por quê? Porque se ninguém descobre, irmãos, que problema tem? O problema desse século não é eu errar, é que ser descoberto, pelo amor de Deus. O que me deixa furioso não é que eu pequei, mas quem é que contou para todo mundo? Quem é que falou? Por que isso veio a público? Está com um processo nessa pessoa, porque isso não podia vir a público. Então, o problema não é pecar, é de ser descoberto. Agora, como a gente vive para impressionar pessoas na carne, a gente não cogita que o único juiz é Deus que está vendo tudo. Que nós vamos prestar conta. Aquele que penetra e diz que sonda as intenções ocultas e recompensará cada um segundo essas intenções do coração. Sonda, meu Deus, e vê as intenções do meu coração. Quem é que conhece as intenções do seu coração se não tratar? Aí essa série, Humberto, essa série que vai tratar essas questões, né, Michele? Quem é que vai saber as intenções do seu coração? Se todos pecaram e carecem agora de Deus. Ah, não, eu sou um querubino, eu já nasci bom de coração. Gente, eu amo todo mundo, eu não tenho problema com dinheiro. Irmão, se você diz que não tem ferida, que já é um anjo, então o evangelho não é para você, porque o evangelho não veio para os curados, mas vem para aqueles que reconhecem a ferida. Isso é doloroso, irmão. Isso é humilhante para a carne. Pensar que está no nível 10 como Pedro, disse, eu estou pronto para ir contigo até a cruz, Jesus. Você falou, você está pronto? Você está pronto para fugir, falar maldição e ainda me trair, ainda querer matar outro. Você vai ser um assassino, um mentiroso, um covarde, um traíra hoje. Pedro não conhecia o seu coração. Mas Pedro achava com lente de aumento que ele estava pronto. E quantos de nós, muitas vezes,
estamos reagindo com melindrosidade, com mágoa, com ressentimento, com orgulho, com impureza. E em banho-maria, se ninguém desconfiou, está tudo bem. Mas Deus quer, através da palavra, fazer um trabalho finíssimo, irmão. Não de culpa, de condenação, mas de purificação necessária. Deus não expõe isso para nos humilhar. Deus expõe isso porque Ele precisa tratar. Porque a alma do homem foi danificada. Por que um cristão vive triste? Pastor, porque ninguém cuida dele, ninguém gosta dele, porque ele está rodeado de inimigos, porque ele não teve aquela promoção, porque está faltando dinheiro. Não é não. Se a alegria do Senhor é a nossa força, e o Espírito Santo Consolador vai habitar em nós, se nós não estamos alegres, existe nível de resistência na alma profundos. Se o Consolador não consegue nos consolar, existe raízes malignas profundas, ponto cego em nossa alma. Porque se o reino de Deus é paz, amor e alegria, não estamos crescendo nisso, há resistências profundas e cegas na alma. Uma pessoa que não cresce em alegria, que não cresce em amor, trevas. Ou você acha que Deus veio para colocar uma macieira e começa a dar espinho? Espinho é normal, sabe, porque eu coloquei uma macieira, mas ela é espinho mesmo, é isso que eu esperava dela. Não. Deus espera, à medida que a chuva vai caindo, que produza esses frutos. Isso é um natural. Se não produz frutos, há resistência. Há ponto cego. Porque Romanos 8 diz que Deus está trabalhando para nos fazer semelhante a Jesus, certo? Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Romanos 8, 26, Deus está trabalhando para nos fazer semelhante a Jesus. Então, o que nós vemos aqui é: nada façais por contenda ou vanglória. A pessoa que ela tem complexo de inferioridade, ela não sabe, mas tudo que ela faz é por contenda. A pessoa que ainda está no nível da queda, a queda o que quer, irmãos? Ignorar a Deus, desprezar a Deus, desonrar a Deus e resistir a Deus. Esse é o nível que o homem está na queda. Não diga que os outros estão, o pregador, não, se inclua, pelo amor de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O nível que nós nascemos é cego quanto a Deus, ignorantes quanto a Deus, insensíveis quanto a Deus, resistentes a Deus, odiando a Deus e amando o pecado. Esse é o nível que nós nascemos. Aí nós nascemos de Deus, começa, pelo amor de Deus, começa um processo de restauração. Mas os púlpitos, infelizmente, não tratam isso. Distraem o povo com entretenimento, atividades, campanhas, sei lá o quê. E aí a pessoa, como diz Hebreus 9:9, que a repetição religiosa no templo não produz aperfeiçoamento no adorador. A alma continua intacta. Ele continua fazendo a obra, mas melindroso. Continua fazendo a obra, mas qualquer coisa ele se esconde naquela concha da melindrosidade. E tem explicações quem são os seus perseguidores. Quem são esses diabólicos que estão me perseguindo? Mas ele não consegue ver que a sua reação é maligna. É sem misericórdia, é sem amor, é sem piedade, é sem compaixão. Mas ele não consegue ver, porque a ferida, a soberba esconde. Então, glória a Deus, amados, nada façais por contenda. Não vivo para causar boa impressão. A pessoa que vive para causar boa impressão em outras, ela não está representando o Senhor Deus. Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo. Um pescador que aparece muito, o peixe não vem. A condição para que o peixe venha é que o pescador não apareça. Quando nós ficamos mais famosos que a nossa mensagem, é carne. Porque a alegria de Paulo não é ser... Quem é maior na igreja aí? É Paulo? É Pedro? Não, gente, a alegria do pregador é ver as pessoas se apegando em Cristo, se convertendo a Cristo, ficando parecidas com Cristo. Essa é a única vitória de uma pessoa que trabalha na Volkswagen, é colocar a marca lá, Volkswagen. Não coloca o nome dele, Mário. Não, o nome do Mário nem aparece, meu irmão. Tem denominações aí que o nome e a foto do pastor é mais famoso que o de Jesus. Santo homem, o grande homem. Não existe grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Existe grande Deus. Grande homem de Deus não existe, irmãos. Isso não existe. Não existe. Porque se Deus se revela aos pequeninos, se é um grande homem de Deus, meu amado, você está indo para o inferno. Deus não se revela aos grandes, Deus resiste aos grandes. Aqui podemos ver que está cego. Se alguém
receber o título de reverendo, me perdoe, irmão, você está ouvindo aí? Me perdoe, eu tenho que falar aqui a visão da Gerados. Se o teu pastor prega diferente, pare de ouvir os áudios da Gerados, comece a ouvir os áudios do teu pastor. Porque se você vier aos áudios da Gerados, você vai ouvir a visão da Gerados. Pelo amor de Deus, se um pastor aceita o título de reverendo, tem uma coisa errada com ele. Toda honra, quer dizer toda, sabe o que quer dizer toda? Sabe o que quer dizer toda? Toda honra, toda glória ao Senhor. Que reverendo, digno de reverência. Oh, dá aqui teu anel, vou beijar, pelo amor de Deus. Reverendo? Como reverendo? Somos servos, somos irmãos. Grande é o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Essas coisas denotam demônios, trevas. Sabe, nada oculto que não venha ser manifesto, e o espiritual vai discernir. Certo? Ah, todos os pastores são ungidos. Tá, mas se um tiver em adultério e ligado com uma seita aí demoníaca e secreta, que eu não vou dizer o nome, que já tentaram me perseguir porque eu falei, aquela seita lá do Baphomet. Aí, irmãos, você quer a imposição de mão deles? Porque eu te digo, irmão, você nunca vai atrás de carne, você vai atrás do Espírito. Vamos dar um exemplo. Se Humberto é cheio do Espírito Santo, e um outro pastor está lá ligado com Baphomet, adultério e roubo. Aí eu digo assim, a tua imposição de mãos? Não, eu quero a imposição de mãos do Humberto. Fazendo acepção de pessoas, por quê? Todos somos homens de Deus, todos temos o Espírito Santo. Não, você está contaminado. Eu vou até ele porque não é ele, porque é o Espírito Santo. Porque se fosse ele, eu não queria que ele pusesse a mão na minha cabeça. Só porque ele está liberando o Espírito que eu quero colocar a mão na minha cabeça. É justamente porque eu não estou buscando homens. É justamente porque eu não quero homens que eu quero que um homem espiritual ponha a mão na minha cabeça e o homem carnal não coloque. É porque eu não quero homens, eu quero o Espírito Santo. Então isso te fará discernir, irmãos, entre o santo e o profano. Entre, o Senhor diz, aquele que é meu, discernirá a minha voz. A ovelha conhece a voz do bom pastor, de maneira alguma seguirá estranho. Você está ouvindo a mensagem? Parece ter um gato arranhando. O cara está pregando certinho. Tudo que está falando é correto. Mas, porque o espírito dele está errado. Um cantor que eu admiro, irmãos. Um cantor que eu acho um dos mais maravilhosos do Brasil. Fiz um vídeo recentemente com uma música dele. A irmã falou, pastor, fui para a igreja desse irmão. Me decepcionei deveras. Estou saindo. O irmão colocou auxiliares para pregar que se você não guardar o sábado, você não será salvo. E que se você não der o dízimo, você não ama o Senhor e sai para o inferno. E esse irmão pediu para que eu depositasse o dízimo, não na conta da igreja, mas na conta da assessoria dos shows dele. Quem vê cara não vê coração, meus irmãos. Falei, irmã, não deu um centavo para o show dele, não coloque, não deposite, saia daí urgente. Aí ela falou, eu vou sair, pastor. Eu falei, mas não pense que eles vão deixar você sair fácil. Aí ela pegou, escreveu, falou que ficou decepcionada com isso, pela palavra isso. Aí a pessoa escreveu lá assim, tua saída foi aceita, número tal, protocolo. Falei, tá vendo como Deus está na tua vida? Tá vendo? Olha como eles lidam com você. Não entrou dinheiro? Pode sair então. Não faz falta nenhuma. Próximo, gado. E aí, Ellen, como está esse mundo? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará por causa da iniquidade. Irmão, vai ficar que nem Sodoma, vai escapar pouquinhos. Porque o homem está se corrompendo. Hoje o evangelho é fonte de lucro. E se nós não purificarmos essas intenções, elas não vão se purificar com o tempo. Automaticamente, sabe? Por osmose. É algo que eu tenho que entender, me humilhar, confessar, jejuar, lutar contra, para que isso saia da minha vida. Não é certo que melindroso, chateado, emburrado, irritado, briguento, chato, ranzinza, rabugento. Mas sabe qual é o problema? É os outros. Então, aí está que eu louvo a Deus que em muitas igrejas eu creio, irmãos. A Gerados pela Graça não é a igreja do Senhor, é uma das. Não é a igreja que Deus fala, é uma das igrejas que Deus fala. Mas tem muitos que Deus não fala.
Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe perecer por falta de entendimento, irmãos. Porque é assim que começa, ó. Sedentos, avivamento. Organização, morte. Vamos começar de novo. Deus olha assim. Avivamento no pequeno grupo. Avivamento. Rola a sede, avivamento. Organização, denominação, morte. Vamos começar. Ah lá. Fome, avivamento. Vamos começar. Organização, denominação, morte. Século após século. As denominações maçônicas, política, comércio, a cúpula, está toda corrompida. Às vezes o pastor lá embaixo é super sincero. Se ele for sincero, Deus vai tirar ele de lá. Porque ele pode ser sincero, mas ele está numa denominação que a cúpula está ligada a Baphomet, está ligada à política, está ligada ao adultério, está ligada ao comércio da fé. Então, quando se corrompe, o espírito se entristece, sai e cabote. Chega uma hora que o que for sincero ele tira, porque não tem mais jeito de mudar a denominação. Vamos dar exemplo que você tem uma denominação com 300 irmãos e 3 gemendo lá, vai os 3 lá, o Mário prega lá, eu pego o microfone, que nada, o Mário está na caída e prega o contrário. Aí tem o Mário remando para um lado e 300 remando para o outro. Aí Deus fala assim, só tem um jeito, Mário, vou tirar você e começar numa portinha lá na tua casa, com 2 ou 3, eu vou começar, porque aqui não dá mais, aqui meu espírito, não rejeitaram você, Mário, já me rejeitaram, já. Aqui você já falou, Mário, já falou, eles não querem ouvir, Mário. Eles se irritam quando você prega o contrário das festinhas, das atividades. Eles olham, esse cara chato fica falando de arrependimento. Aí a gente, no dia